Hoje nós começamos a aula de matemática falando sobre círculo e circunferência, que são palavras com significados diferentes. O que é o círculo e o que é a circunferência? Círculo é uma figura geométrica, né, no qual ela é plana. Então ela vai formar um círculo que é uma figura plana. E a circunferência é o quê? É o contorno do meu círculo, né? O que acontece? Nós temos uma figura laranja na apostila que eu consigo mostrar para vocês essa diferença de círculo e circunferência. O círculo vai ser a minha parte laranja, essa parte de dentro aqui, ó. O que é a minha circunferência? Tá vendo essa linha preta? É o meu contorno, tá bom? Então, vocês vão ler lá. Círculo é uma figura geométrica plana, circunferência é o contorno de um círculo. Então, vocês vão efetuar a leitura, né? E vocês vão perceber aí essa diferença. E aí, nós temos depois a explicação de como se usar um compasso, né? Então, vocês têm lá, aqui ó, uma ponta fica espetada no papel, girando o compasso, e a ponta do grafite é que vai riscar a minha circunferência, que vai formar um círculo. A minha circunferência, por quê? Porque é o meu contorno. Esse compasso ele vai riscar o meu contorno, que vai gerar a minha circunferência, que nada mais é do que o contorno. E a parte de dentro, se eu for pintar, a parte que ficar colorida vai ser chamada de círculo, tá? E aí, nós temos lá um exemplo de um exercício que seria para vocês fazerem. E aí, vocês teriam que fazer o quê? Colocar uma ponta na medida da régua lá em 0 e a outra de 3. E aí, vocês iriam formar aí esse desenho aqui. Vocês passariam uma linha reta, que é chamada de diâmetro, essa linha reta passada no círculo, né? E vocês teriam aí o desenho dessa maneira, tá bom? E aí vocês encontram ali os pontos, né? Que são os vértices, que são as medidas. E aí vocês teriam que responder a questão 2 e 3, tá? Que diz assim: trace uma linha reta passando pelo centro e unindo dois pontos da circunferência. Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Os dois pontos que tá unindo a circunferência é a minha linha reta. Então, vocês vão fazer assim lá no desenho de vocês, certo? O meu diâmetro aí vai ter a medida do dobro. Então, aqui, se eu fiz um desenho de 3 centímetros, o dobro de 3 é 6. Então, vocês vão responder 6 centímetros, tá? Porque, na verdade, a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio, tá? Depois, vocês teriam que fazer o quê? Um desenho lá na página 80, começando assim. Ele pede assim: trace uma circunferência e um diâmetro. Na verdade, aqui ele já traz o desenho antes de pedir aí para vocês efetuarem no caderno de vocês, né? Ele tem uma pequena explicação. Então, por exemplo, se nós estivéssemos em sala de aula e eu falasse para vocês assim: trace uma circunferência. Vocês já aprenderam que circunferência ela é um contorno. Então, quando eu faço um contorno, eu faço essa linha preta aqui, ó, e eu tracei a minha circunferência. Depois ele fala aqui, ó, e um diâmetro. Então, eu faço o quê? Passo uma linha reta, e aí vai ter aí, quando eu passo a minha linha e faço a separação em um círculo, eu tenho o meu diâmetro, tá? E aí depois ele fala, trace a linha perpendicular ao diâmetro no centro, né? E depois que vai aparecer 4 ângulos retos e com vértices. Eles dividem em 4 partes iguais. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Já tá dividido, meu ângulo tá aqui. Eu tenho a intersecção dos pontos aí, que fica o meu ângulo reto, que é esse aqui, ó. Tá? No meu vértice, com a ligação aí dos vértices, né? Agora,
Se já sabe dividir o círculo, faça uma estrela parecida com a estrela abaixo, que nós temos a nossa roda dos ventos, né? Então, vocês teriam que fazer a rosa dos ventos a partir do meu ângulo, a partir do centro da figura ali, tá? E aí depois vocês vão colorir, vai ficar bem bacana. Aí depois ele mostra um outro desenho que não deu tempo da gente fazer hoje, tá? Mas é uma proposta bacana também, usando o compasso, tá? E aí depois vocês vão pintar, eu já vi o desenho de vocês como ficou, vocês vão pintar e vão me apresentar na próxima aula, tá bom? Depois, na verdade a gente começou a aula corrigindo a lição de casa, né? Que tá lá na página 46 do caderno de atividade. O exercício 1 seria para vocês completarem a figura, né? E aí ficou dessa maneira aí. Depois, o outro exercício seria para vocês... Opa! O outro exercício seria para vocês passarem o eixo, né? Nos triângulos. Só que o eixo a gente só consegue passar quando eu tenho medidas iguais, né? E aí, voltando ao que a gente aprendeu na aula anterior, sobre os nomes dados aos triângulos, né? Nós fizemos uma pequena revisão, falando lá do equilátero, do isósceles e escaleno. Então, eu sei que o escaleno, ele não tem nenhuma medida igual. E o isósceles, ele tem duas medidas iguais. O equilátero, ele tem o quê? Medidas equivalentes, ele vai ter medidas iguais, né? Então, eu só posso passar o meu eixo imaginário, aquela minha linha reta imaginária, o meu eixo mesmo, eu só vou ter o meu eixo a partir de duas medidas iguais, tá? Ou seja, na figura A, B e C eu tinha que colocar como ficaria, na D, E e F como ficaria e na G, H e I como ficaria. Eu tenho aqui na representação A, B e C um equilátero com medidas iguais. Na D, E e F eu tenho o quê? Um isósceles, né, gente? Com duas medidas iguais. E na última figura eu tenho escaleno. Não tem nenhuma medida igual, por isso que ele não tá com o eixo traçado, tá? Na primeira e na segunda figura, eu tenho o eixo traçado porque eu tenho medidas iguais. Então, na minha divisão aqui, ó, ABC, eu consigo encontrar até 3 eixos de simetria aí. Por quê? Quando eu tenho esse eixo aqui, ó, esse aqui e esse daqui, eu formo partes iguais, ó. Essa é igual a essa é igual a essa e essa é igual a essa. Então, eu consigo aí, no máximo, 3 eixos de simetria nesse triângulo equilátero aqui, tá? Depois, aqui, eu só consigo um eixo de simetria. Por quê? Porque eu só tenho duas linhas iguais, no quais tem medidas iguais. A outra já é medida diferente, então, não é igual. Ou seja, não consigo passar outro eixo de simetria. Aqui, cada linha tem um tamanho. Não tem como eu colocar eixo de simetria aqui. Então, ficou desse jeito aí no livrinho de vocês, tá? Ah, um desses triângulos tem 3 lados de mesma medida? Qual é? Sim, né, gente? É esse daqui. Ele tá denominado aí como A, B e C. Por que que ele tem 3 medidas iguais? Porque ele é um equilátero, certo? Então, vocês vão colocar aí A, B e C. Vão com a reguinha medir, vocês perceberão aí que tem 3 centímetros cada linha, ok? Depois, AB. O triângulo ABC tem 3 eixos de simetria, traços. Então, aqui, na verdade, foi o que eu já tinha explicado, tá? E a C também. Um dos triângulos tem apenas um eixo de simetria. Então, eu já tinha explicado a figura 1 e a figura 2. Depois, na página 47, seria para vocês fazerem a questão do mosaico. Nós temos figuras aí com 8 lados, e quando eu tenho figura com 8 lados, eu vou ter o quê? Octógono, certo? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho octógono, certo?
O mosaico aqui, ele é formado o quê? Por quadrados e por polígonos de 8 lados. Então, chamados de octógonos. Polígonos tem vários lados, né, gente? Como tem 8, eu sei que é octógono. Aí ele fala o número de octógonos à direita do eixo de simetria. Então, à direita, quantos octógonos eu tenho aqui? Primeiro, para eu saber, eu tenho que ter traçado o meu eixo de simetria. O meu eixo de simetria, ele tem que ser colocado de maneira que eu consiga dividir a parte em medida igual. Então, eu vou passar no meio aqui. Então, essa linha rosa aqui é o meu eixo de simetria. E aí ele pergunta quantos tem do lado direito. Quantos o quê? Quantos octógonos tem do lado direito? Esses aqui do meio, esses 4 que estão na linha reta, eu não vou considerar como octógono da linha direita. Por quê? Porque a partir do momento que ele está arriscado aqui, ele não tem as 8 partes iguais. Então, eu não vou considerar essa parte aqui. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui não conta. E aí, eu vou colocar lá que apresenta 10 octógonos na parte direita, certo? A parte direita do quê? Do eixo de simetria, que é essa linha reta aqui. Não pode esquecer isso, tá? Depois, o número de octógonos sobre o eixo de simetria. Sobre o eixo tá aqui. Qual é o número de octógonos que tá sobre o eixo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, vocês vão colocar lá 4. Depois, o total de octógonos no mosaico é de quanto? Então, vocês vão ver lá que tem 24. E aí, eles falam, quantos quadrados à direita, né? E aí, vocês vão ver quantos quadrados tem aqui. Vocês vão perceber, tá vendo, ó? Essa figura é formada de octógonos e de quadrados. Vocês vão contar e vão colocar lá a quantidade, tá? Então, vocês completem lá, a 12 quadrados à direita do eixo de simetria, é a direita, tá? Depois, quantos quadrados tem sobre o eixo de simetria? Então, é sobre o eixo de simetria, tá? 3. Depois, o total de quadrados no mosaico. Então, é de quadrados, tá? Vão contar lá e vão colocar 27. Não esqueçam de colorir, tá bom? Os octógonos, para ficar bem bonito aí no caderno de atividade de vocês, tá? E aí vocês conseguem ter uma percepção melhor de uma figura geométrica para outra, tá? Então, aí foi um resumo aí do que foi a nossa aula de hoje.